Vou conversar com a Elis Bissoli de Lucena, psicóloga clínica com especialização em desenvolvimento infantil e também pós-graduanda. Ela vai explicar para mim o que quer dizer ABA e estratégias naturalistas aplicadas ao autismo. No dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo. Bom dia, Elis. Bom dia, Alexandre. É uma satisfação estar aqui hoje. Isso. Vamos falar a respeito de autismo. O que é o autismo? Por que é que existem tantos casos de autismo hoje em dia? Ou antes já existiam, mas não se percebia com mais facilidade, talvez até pela falta de profissionais. Fique à vontade para trazer essa informação. Fala forte aí. Bom dia, Alexandre. Então, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento. Ok. E antigamente, como você falou, né, não existia assim, não se percebia tantos casos, né? Por que hoje a gente percebe, né? Porque a gente percebe com a conscientização as pessoas procurando maiores informações e também procurando as especialidades, né? Fazendo com que as crianças mais cedo, precocemente, elas comecem e iniciem uma intervenção. Pois é, o que é o transtorno do espectro autista? Por que é que usa essa palavra espectro? Pode olhar naquela câmera lá. O espectro, a gente utiliza esse nome espectro porque existem várias características dentro de um transtorno do espectro autista, né? Então, assim, uma criança com transtorno do espectro autista, ela apresenta um determinado espectro e outra criança pode apresentar outras características. Por isso que o nome é espectro. Certo, mas por que leva esse nome transtorno? Qual é a situação apresentada pela criança exatamente quando se detecta que ela tem autismo? É um nome forte, né? Transtorno. Então, transtorno é quando existe um prejuízo no comportamento, na cognição da criança. Que tipo de prejuízo? Então, o autismo, ele afeta principalmente a área da socialização, do comportamento e da comunicação. Então, o que a gente costuma falar, né, e perceber? Eu sempre gosto de falar que a dúvida inicia com a mãe. Então, por exemplo, a criança que apresenta já um atraso no desenvolvimento, a criança que a mãe já está percebendo que, essa faixa etária aqui, ela já teria que estar adquirindo certas habilidades que esta outra criança, por exemplo, já apresenta. Às vezes falando também. Falando, né? Porque, assim, o autismo, ele tem essa característica de prejuízo na fala, mas também existem crianças autistas que falam, que desenvolve a fala precocemente, né? Então, por isso que está dentro de um espectro, porque existem níveis dentro do autismo. Pois é, esses dias eu estava conversando com o pessoal das associações de pais e amigos dos autistas, algo nesse sentido, e eles falavam dos níveis que existem, nível 1, nível 2, nível 3, tem, digamos, um nível mais leve, um nível mais forte. Sim. Fala um pouco a respeito desses níveis e como que a família vai iniciar uma procura, por onde ela deve estar procurando o setor competente para saber como trabalhar melhor aquela criança. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, né, a dúvida ela inicia com a mãe, que já fica de olho percebendo, né, que existe um atraso. Certo. Então, ela vai procurar, ela vai observar, ela vai procurar as especialidades, né? Uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, que é extremamente importante. Ok. Mas aí quais são os níveis? Tem o nível 1, apresenta o quê? O 2 e o 3? Existem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1 é aquela criança que ela tem um funcionamento bom, ela não precisa de tanto apoio, por exemplo, em casa, tanto apoio na escola, apoio, né, nas atividades dela diárias. Então, assim, ela tem uma funcionalidade legal, né? Ela apresenta características dentro do espectro, mas ela não precisa tanto de apoio, né? Por exemplo, às vezes um mediador, porque hoje em dia se fala muito da necessidade de um mediador, aí tem outro nome que dão também, para trabalhar com aquela criança na própria sala de aula. O nível 1 talvez nem precise diretamente, né? Depende da situação. Sim, exatamente. Assistente terapêutico, né, que vai acompanhar a criança, por exemplo, na escola, né? Isso aí já entra no nível 2, né? Porque o nível 2 é aquela criança que já precisa de muito tratamento, de muito apoio na escola, de muito apoio em casa, né? Então, é uma criança que, mesmo com tanta intensidade de tratamento, ela é mediana na sua funcionalidade.
Por exemplo, ela vai apresentar o que na escola? Ela vai ter mais dificuldade de aprendizagem? Exato, porque assim, o autista ele tem a dificuldade na interpretação, né? Então, por exemplo, ele vai precisar que alguém interprete por ele, né? Então, justamente na escola, as crianças, elas estão fazendo as atividades, elas também precisam incluir essa criança, né? Como que elas vão incluir? Então, precisa desse mediador, né? Já o nível 3 é uma criança que apresenta um nível muito grande de agressividade, né? Um nível de atraso, por exemplo, na fala não verbal, né? Precisa de muito tratamento. Alguns têm a dificuldade até no caminhar, né? Alguns têm dificuldade no caminhar, apesar de que o autismo, ele não tem, assim, uma característica física, né? Mas existe, sim, crianças que, por exemplo, têm associado também hiperatividade, déficit de atenção, né? Associada ao autismo. Uma criança nível 1, né? Que, como eu estive falando, ela apresenta uma funcionalidade legal, tudo, mas também, por exemplo, se ela não for estimulada adequadamente, ela vai perdendo assim, algumas habilidades, né? Com isso, faz com que ela evolua para um nível 2, né? Aí ela digamos assim, ela tem um progresso, né? Mas um progresso não positivo, né? Um progresso já que ela vai avançando para um nível um pouco mais severo. E do nível mais severo é muito difícil também cair para nível 2 ou 1, né? Olha, acontece, existem casos, né? Mas, por exemplo, uma criança nível 3, no nível 2, né? Ela está sendo estimulada adequadamente, ganhando habilidade, adquirindo habilidades, ela pode sim, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um posto de gasolina que só contrata adultos autistas. Ah, é? Né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque eles já conseguiram adquirir certas habilidades para poderem serem empregados. Pois é, então, um assunto muito interessante a gente conhecer mais a respeito do autismo, porque tem muitas situações de crianças autistas. Eu estive conversando essa semana, nós inclusive, possivelmente hoje, vamos exibir uma matéria falando a respeito do autismo, e aqui em Cruzeiro do Sul, em média de 180 a 200 crianças que são filhos das pessoas, dos pais que são associados na APA, né, que é a Associação de Pais e Amigos de Autistas. Por que aqui tem esse grande número? É uma coisa hereditária? Então, a origem, né, digamos assim, do autismo ainda está sendo muito estudado, né? A gente tem hipótese, porque a gente tem mais embasamento forte hoje é a questão da genética, né? Então, assim, existe também a epigenética que identificou alguns genes inflamatórios, né, na gestante, por exemplo, e também na criança. Então, por que hoje em dia evidencia muito os casos de autismo, né? Porque os pais estão identificando precocemente. Então, esses casos estão sendo diagnosticados cedo, né? E isso já entra numa margem de número para a região, né, mundialmente também. A pessoa está perguntando, Alexandre, pede para a doutora falar sobre a importância da medicação da criança com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Ela diz, tem família que suspende a medicação por conta própria. Com essa atitude familiar, a criança surta com mais frequência. Sim. É o que disse a ouvinte aqui. Como é que você entende isso aí? Então, é preciso acompanhar a medicação com um neuropediatra, né, que é o especialista que vai prescrever dentro da necessidade, dentro do grau daquela criança, né? Então, assim, o que eu posso falar a respeito, por exemplo, se uma criança, se o pai decide suspender a medicação por conta própria, o que está associado a essa suspensão, né? Por que essa decisão? Né? Então, assim, existe, claro, a possibilidade da criança surtar, com certeza. Se, por exemplo, a gente precisa tomar uma medicação controlada, quando a gente suspende por conta própria, a gente vai começar a sentir o quê? Outros sintomas que vão desencadear, né? Então, da mesma forma, a criança, por que decide suspender? O que está associado? Né? Então, sempre tem que procurar uma orientação médica, né? E outra coisa muito importante, né, para frisar aqui, para suspender a medicação, é preciso falar com o profissional que está acompanhando, né? Porque isso aí não vai ter só um efeito, né, negativo com aquele profissional, mas também, por exemplo, as outras especialidades, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, toda a equipe multidisciplinar, ela é extremamente afetada. O assistente educacional está ali direto também, vai sentir também. Vai sentir também.
Exatamente, até mesmo na escola. Então, assim, uma coisa que eu quero frisar aqui também é que o atendimento de educação, né, inclusivo nas escolas, elas recebem essas crianças para dar esse suporte a elas, na socialização, né? Então, também vão ser afetadas, né? Elas também, a criança vai estar mais agitada em sala de aula, né? E na sala de aula é preciso ter toda uma preparação para receber essas crianças. É preciso também, por exemplo, ar-condicionado, ventilador, porque uma criança que sai de casa, ela já gera um movimento nela. E o autismo, ele afeta principalmente a rotina, né? A criança, para sair daqui, por exemplo, até ali, isso já é uma quebra de rotina, né? Então, a criança na escola, ela precisa ser recebida por essa equipe, precisa também de uma estrutura na sala de aula, né? Esses profissionais estão dando o seu melhor. Então, para eles poderem dar o seu melhor, eles precisam também ter um ambiente qualificado. O ar-condicionado, o ventilador, é extremamente necessário nas escolas. Eu gostaria muito que as autoridades vissem com carinho isso. Porque tem alguns locais onde tem crianças com autismo que estão passando essa situação por falta de estrutura, né? Aqui na nossa cidade de Cruzeiro do Sul. E a gente percebe que os autistas, eles estão, assim, estão tendo muito apoio, né? Estão recebendo muito apoio com relação a leis, com relação a ações voltadas, apesar de que tem uma outra situação também, antes da gente falar nos direitos dos autistas, que as pessoas têm cobrado muito mediador nas escolas, porque eu conversava com o pessoal que trabalha com os autistas aqui em Cruzeiro do Sul, esses dias, e disseram que teve aluno que ainda não foi para a escola porque há uma demora na contratação desses profissionais, né, tanto de estado ou município. Há uma demora na contratação desses profissionais devido à falta de capacitação, né? É preciso trazer essa capacitação para cá, para Cruzeiro do Sul. Quem, por exemplo, pode olhar com mais carinho para isso? São quem? São as autoridades. A gente precisa, que tem profissionais excelentes, professores, que se dedicam a essa causa, né? Então, nós devemos abraçar esses professores que são extremamente capacitados para isso. É pouco, mas eles estão se envolvendo nessa causa. Vamos olhar, vamos recolher esses professores, vamos capacitar esses professores. E ao mesmo tempo também a demora para a contratação, porque já que é uma necessidade e o autista, ele precisa, em alguns casos, ter o acompanhamento do mediador, o assistente educacional, que é o AEE, né? AEE, então a necessidade de contratar logo, porque aí o aluno que não tem necessidade especial já está estudando. E o que tem necessidade especial vai entrar já atrasado um pouco, né? Já entra atrasado, já prejudica, inclusive, por exemplo, na inclusão dessas crianças. Porque, assim, os alunos não têm essa necessidade, já estão estudando, passa um tempo, já chega novamente essa criança autista, já é incluído ali, mas gera um movimento na sala de aula. Então, tem que ter uma preparação. Luiz, o nosso tempo já estourou. Né? Fique à vontade para alguma consideração que você queira fazer nesse momento. Inclusive, a gente vale lembrar que a Elis Bissoli de Lucena, ela é psicóloga clínica com especialização, como eu falei no início, em desenvolvimento infantil, e ela atende aqui em Cruzeiro do Sul, dá o teu endereço, contato, para que as pessoas possam estar também procurando você, já que é muito importante procurar alguém que tenha especialização e estratégias naturalistas aplicadas ao autismo. Fique à vontade aí para as suas considerações, informar aí o seu contato e o endereço do seu trabalho para as pessoas estarem lhe procurando também. Claro. Eu atendo na Odontovida, que fica um prédio, né, de odontologia em frente ao shopping, Copacabana. E eu atendo também crianças, atendo adolescentes, atendo adultos e idosos, né? É o acompanhamento da saúde mental. É importante frisar isso, não somente crianças, mas a saúde mental do adolescente, do jovem, né? A saúde mental como um todo é muito importante. Então, eu atendo aqui, eu cheguei na cidade, estou com o consultório aberto e... O telefone também? Telefone também. Então, meu telefone é o 99137-4588, esse é o meu telefone. E 99137-4588. O DDD 98. O DDD é 98. Isso. Então, 98 é o DDD,
99137-4588. Exato. Muito obrigado pela tua participação. Então, assim, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Os autistas têm que comemorar, os pais de autistas, com relação a direitos? Temos o que comemorar, temos muito que lutar ainda, né? Mas eu gosto de dizer e gosto de frisar que cada passo dado é um passo ganho, é um passo a ser comemorado, né? Então, assim, temos leis hoje que regem os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Temos leis que, por exemplo, acompanhantes de autistas têm um desconto maior nas passagens. Temos muito que lutar ainda, temos que comemorar, mas temos muito, muito que lutar. Estamos juntos nessa causa, temos que olhar com mais carinho, que eu peço, sim, a atenção das autoridades que olhem com mais carinho para as nossas crianças e para as famílias. Certo, o ouvinte mandou aqui a mensagem. Bom dia, Alexandre. Quanto aos mediadores, a grande maioria das crianças que precisam de mediadores estão sem esse apoio, confirmando o que eu estava falando ainda há pouco. E os que estão contratados, a grande maioria, não estão capacitados, como você falou da capacitação, necessidade. Disseram, estão contratando pessoas com anos de experiência na educação especial, mas não com experiência no TEA. Assim, essas crianças podem ser prejudicadas. Sim. Disse uma pessoa que está acompanhando aqui o programa também, né? Sim, às vezes o que acontece, né? As pessoas têm um certo entendimento a respeito do transtorno do espectro autista e por ter esse certo entendimento, acaba passando um pouco na frente dessas pessoas que realmente precisam ser capacitadas. Então, a gente tem que deixar claro que capacitação é uma coisa, qualificação, né? E entendimento é outra. Porque muitas vezes é mais assim, vamos acompanhar o garoto ali, mas tem aquela capacitação, porque a capacitação ela vai ajudar ainda nesse desenvolvimento, nessa superação dos seus limites, da própria criança, do adolescente. Com certeza, e existem relatórios que precisam ser preenchidos, precisam ser alcançados, né? Então, uma pessoa capacitada é a pessoa-chave para isso, né? E eu pretendo trazer essa capacitação para Cruzeiro do Sul. Ótimo, então, muito obrigado. Conversei com a Elis Bissoli, ela que é psicóloga, tem especialidade nesse trabalho com autismo, e o telefone para contato dela aqui, mais uma vez, é o 989-9137-4588, mande o seu WhatsApp, 98 é o DDD, 99137-4588, e o endereço é na Avenida Boulevard Taumaturgo, número 777, segundo andar, próximo ao Copacabana Shopping. Gente, hoje nós tiramos para atender essas profissionais, que é importante elas estarem aqui orientando, conscientizando, para que as pessoas possam entender mais sobre determinados assuntos, como é o caso aqui da Elis falando a respeito de autismo.